Muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Universitária. O Universidade do Esporte está no ar. A gente, claro, vai falar sobre muito futebol potiguar, né? O América aí perdeu mais uma vez na Série C. O ABC está dando uma pausa aí, né, nesse momento de jogos devido à data FIFA. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, tenho aqui a companhia deles, Pedro Henrique Brandão e Flávio Samuel. Muito boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Pedro Henrique Brandão e a todo mundo que nos acompanha na TV Universitária. Vamos lá falar bastante de futebol potiguar. Queria trazer um pouquinho de futebol de seleções, da seleção brasileira, que está muito próximo de ter um treinador, finalmente. Carlos Ancelotti, o italiano que comanda o Real Madrid, tá para comandar a seleção brasileira. Só com um detalhe, só para 2024. Daqui até lá, muito tempo vai passar e o Brasil vai continuar sem um treinador efetivo. Boa tarde, Lúcia, Flávio, você que nos acompanha em mais um Universidade do Esporte. O meu destaque é na linha do que falou aqui Flávio Samuel. Na verdade, é uma vergonha a seleção brasileira aguardar um ano e meio sem treinador aí, pelo sim de um treinador. Eu sou partidário, sim, de que finalmente tenhamos aí um treinador estrangeiro, mas me parece um tanto desarrazoado a gente trazer um treinador que vai ainda esperar um ano para chegar à seleção brasileira. Porque vamos fazer um ensaio aqui rápido. Digamos que lá, ao final de 2023, quando ele pode finalmente assinar um pré-contrato com outro, né, com uma seleção ou outro clube. Se o Real Madrid tiver passado ali, né, tem aquela pausa, o Real Madrid tiver passado lá para os mata-matas da Champions, né, Flávio? Será que o Ancelotti vai largar o Real Madrid? Não vai, gente. Então, acho que é vergonhoso esse momento da seleção brasileira. Futebol pentacampeão, o mais vencedor da história, a camisa que teve tantos e tantos craques, né, que teve grandes treinadores, ficar aí à mercê, que é sim um grande treinador, talvez dê muito certo esse casamento, mas a seleção brasileira, ao final desse período, terá ficado 1 ano e 6 meses sem treinador. Ancelotti deve chegar aqui só em junho de 2024. Eu acho que é um momento a se repensar o futebol brasileiro. A gente tem feito esse exercício desde o 7-1, mas acho que essa cereja do bolo ninguém queria. O Ancelotti pode ser sim um bom treinador para a seleção, mas esperando esse tempo todo, acho que a seleção brasileira perde um pouco da sua grandeza ao esperar por tanto tempo um novo treinador. Então tá aí, já que vocês todos tinham destaque, eu também tenho um hoje sobre o Apodi Futsal, né? Que classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil dessa modalidade. Então tá aí nossa parabenização à equipe. E bom, agora falando sobre futebol, o América recebeu Confiança no fim de semana e o torcedor alvirrubro saiu bem triste da Arena das Dunas, viu? Quem conta toda a história dessa partida é o repórter Lucas Thiago. Sábado nublado e o torcedor americano compareceu ao estádio com confiança na busca pelo G8 e a esperança de mais uma vitória em casa. Com certeza, a maior confiança que pode ganhar. Com certeza a gente ganha hoje para dar um salto bem grande. Rapaz, a confiança tá grande. Eu acho que a gente deu uma melhorada boa. Chegou umas novas contratações aí, os caras deram gás. Eu acho que a gente, com esse time que chegou aí, a gente não cai. Certeza a gente não cai. O América vem de um retrospecto de 4 jogos sem perder na Série C. Em casa, a última derrota foi há mais de um mês. Será que agora o time consegue espantar de vez o mau tempo? Dentro de campo, as atenções estavam no ídolo alvirrubro, o Wallace pernambucano, que voltou a aparecer na equipe titular. O tanque até começou bem, tentou servir o companheiro que não aproveitou a chance e tentou sair do jejum de 6 jogos sem marcar. Mas os caminhos se iluminaram mesmo para Negueba, que após tentar 2 vezes, abriu o placar na Arena das Dunas. Depois do gol, o Confiança cresceu na partida. Ainda tentou de novo no contra-ataque e na bola que sobrou para Dione, o torcedor americano prendeu a respiração e só soltou nas vaias, ao apito final no primeiro tempo. Na segunda etapa, até parecia que a conversa no vestiário havia surtido efeito. O América chegou com perigo em 2 ocasiões e acordou a torcida, que fazia seu papel de incentivar o time à procura do gol. E achou. Em jogada aérea, Gilvan cabeceou para o fundo das redes, mas foi assinalado impedimento no lance. Após o bom momento do América, o Confiança ainda tentou reagir, mas não teve sucesso.
O América teve uma chance clara de empatar, mas Renan Gorni desperdiçou, o que foi fundamental para a parte da torcida deixar o estádio angustiada. Quem foi embora não viu, mais uma vez, em jogada aérea, o América balançar as redes e mais uma vez a arbitragem assinalar impedimento. O apito final veio em seguida, definiu a derrota do América e trouxe vaias e protestos, principalmente contra Thiago Carvalho. Na verdade, o futebol, nem quando você ganha ou vai no momento quer dizer que tudo está certo, nem quando perde quer dizer que tudo está errado. Então, a gente precisa evoluir em várias situações para poder brigar pela classificação. De fato, hoje a briga nossa é por sair da zona. Não tem como eu falar outra situação, por mais que eu acredito que a gente tem condições de estar classificando e buscando algo maior. As nuvens do início do jogo trouxeram de volta a turbulência ao caminho. Nem os 2 gols anulados no decorrer da partida diminuem a desconfiança do torcedor. Em meio a raios e trovões, o América agora enfrenta o CSA dia 28, fora de casa. Pois é, né? Tá aí a reportagem do Lucas. Raios, trovões, tempestades. Isso é complicada a situação alvirrubra, viu? Pois é, o mau tempo chegou pro América, viu, Lúcia? Tava um bom... Na verdade, o mau tempo tá piorando, né? Porque... Pois é, não, Lúcia, até tinha melhorado. Nas últimas semanas, o América vinha uma sequência bacana, sem perder. E esse jogo era realmente pro sol aparecer, pra dar uma mudança na parte do América. Pra dar um clima primaveril. Vixe, você já tava preparando essa palavra, Pedro Henrique Sem Brandão, dúvidas. meu amigo. Mas era um jogo, Lúcia, pro América sair da zona de rebaixamento. Sair da zona de rebaixamento e começar a brigar, o quê? Já ali pra classificação. E vai pro jogo e entra com uma atitude totalmente desigual ao que era para ser um time aguerrido, um time que entraria para competir, para ganhar confiança. Algo parecido que fez nos primeiros minutos contra o Brusque. Não fez. O América com muita dificuldade para atacar. O Thiago Carvalho precisa mudar até um pouquinho o esquema, que ele não abre mão. Ele não abre mão do conforto dos jogadores que ele tem, se sentirem confortáveis para abrir mão do esquema dele. A América fica muito distante, a América não cria, tem dificuldade em finalizar e deixa o adversário com muito espaço para ir atacar e fazer o que o Confiança fez. O Confiança tem uma estratégia simples. Dá a bola para o Negueba, que era o camisa 11, rapidinho da equipe, acelerar o jogo e jogar no contra-ataque do América. Fez um, poderia fazer bem mais. Situação complicada do América agora, que era para pensar no futuro, era para pensar em chegar perto do G8, agora vai caindo posições, está chegando na vice-lanterna e pode, inclusive, hoje cair para a 20ª colocação. Foi um jogo de pesadelo para o América realmente, ô Lúcia, porque deixou de fazer o que o seu torcedor queria ver, que era uma vitória. Perde mais uma em casa, a situação fica complicada e a sequência do América é muito difícil. Dos próximos 5 jogos, 4 são fora de casa. Vai ser uma sequência muito, muito difícil para o América, que vai precisar tirar muitos pontos aí para tentar brigar contra o rebaixamento. Porque no momento, com essa derrota, com os últimos jogos, beleza, ganhou do Brusque, mas empatou com o Remo, Náutico, conseguiu vencer até o Operário, mas no momento o América é brigar para não cair. O torcedor podia até imaginar que o América fosse um time para brigar com o G8, depois que as contratações chegaram. Mas muito por causa do trabalho do Thiago Carvalho, que ainda não conseguiu ajustar as peças, hoje o América é uma equipe que disputa contra o rebaixamento. Pedro, já são 19 jogos, não, na verdade são 19 jogos ao todo na temporada, 9 jogos já aconteceram e a situação do América não tá, como você falou, Flávio, não tá engatando, né? Então, como o próprio técnico falou, quando se perde nem tudo tá ruim. O que tá faltando para melhorar, então? O treinador do América, Lúcio, você trouxe aí uma fala dele, né, que a gente viu no VT, na matéria do Thiago. Eu acho que ele trouxe uma frase de efeito, uma frase de impacto, é legal, né? Mas precisa se ver qual é o contexto dessa frase. Realmente eu concordo com ele, a análise pura e resultadista eu não concordo, nunca concordei. Nem quando se vence tudo tá bom, nem quando se perde tudo tá ruim, isso é verdade. Mas no caso dele, que já está no cargo há 2 meses e 1 semana, já são quase 2 meses e meio, né? Você não vê evolução. O América foi campeão estadual no momento de começo de trabalho dele, em que tinha ali muito empenho dos atletas, mais vontade do que organização. No momento de baixa técnica também,
do adversário. O ABC jogou aquela final num momento muito ruim e continua se complicando cada vez mais na Série B, a gente lembra disso. E o América conseguiu vencer o campeonato estadual. Ok, passado isso, o que houve de evolução no América desde a chegada do Thiago Carvalho? Eu concordo que há de se ter tempo, ele está remontando o elenco, que verificou-se aí o equívoco no planejamento, né? A gente falava isso desde o final do ano passado, que aquele time campeão da Série D talvez não fosse o suficiente para disputar uma Série C, e o Thiago tem feito essa remontagem durante a competição, ok, mas a gente não vê o América decolar, a gente não vê uma evolução concreta de rendimento. Então, no caso do América, nem quando ganha tudo está certo, e quando perde, muita coisa está errada, né? A gente olha para o time do Thiago Carvalho e vê muita coisa errada, sim. Eu não consigo enxergar uma evolução. E por isso eu acho que o torcedor do América não saiu da Arena das Dunas triste. Saiu desconfiado, para seguir no trocadilho aí do Lucas, né? Saiu muito desconfiado com o time, com os reforços, com o trabalho do treinador, e tá vendo a cada rodada que passa a água subindo um pouquinho, né? Então a gente tá vendo aí. Agora o América não tem mais 19 rodadas, tem 10. Desses, 6 são fora de casa, 4 serão em casa. Tem uma sequência complicada, como colocou aqui Flávio Samuel. Então eu acho muito, muito, muito complicado que o Thiago Carvalho venha para uma coletiva e coloque uma explicação, na minha opinião, vazia, como ele colocou aí. É uma explicação completamente vazia, que não diz nada ao torcedor. Olha, torcedor, a gente está com um problema em tal setor, eu estou aqui vendo com a diretoria para ver se contrata o setor da criação, um centroavante, um lateral direito. Não é isso. O América trouxe, já depois da chegada do Thiago, 18 reforços. E a gente espera, pelo menos, que esses 18 reforços tenham sido avalizados pela comissão técnica do Thiago. Então, se não há evolução, a gente não consegue entender. Então, quando ganha, nem tudo tá bom, mas quando perde, da forma como tem perdido o América, muita coisa tá errada sim, Thiago. E aí eu discordo completamente da fala e da explicação do treinador do América, aí depois da derrota em casa para o Confiança. E a gente lembra, esses jogos que o América estava tendo em casa eram importantes, eram jogos cruciais nessa tentativa de saída da zona de rebaixamento. A única coisa que eu assisti a coletiva na íntegra e concordo com o Thiago quando ele disse que a luta real do América na Série C é contra o rebaixamento, não é para classificação. Embora a gente tenha uma competição muito achatada, está muito próximo, né, a zona do rebaixamento da zona de classificação, mas pelo desempenho, pelo que a gente tem visto de não evolução, acho que a luta do América é sim contra o rebaixamento. É lutar para se manter na Série C em 2024. É lutar para não voltar lá para o calvário da Série D. Pois é, a gente vai ver a tabela, inclusive, da Série C. Não mostre não, coitado do torcedor americano. É um pouco difícil, para não dizer muito, sobre a situação americana, né? Mas ainda vai acontecer a 9ª rodada hoje, né? CSA e Aparecidense, Botafogo da Paraíba e Náutico, e São Bernardo e Volta Redonda. Vão fechar aí essa rodada e o América vai se preparar, né? Para um jogo difícil, como o Flávio adiantou, contra o CSA fora de casa, e aquele mesmo CSA que eliminou o Alvirrubro da pré-Copa do Nordeste. O torcedor também não tem boas lembranças, né? Pois é, um CSA que mudou também, viu, Lúcia? Mexeu bastante, trouxe muitas contratações, chegou nem na final do estadual alagoano. O CSA teve que mudar, melhorou a equipe e está ali na 11ª posição, até uma posição, se o América tivesse ganho do Confiança, estaria na posição do CSA, mas não aconteceu. Um jogo duro, um jogo muito importante, que o América vai ter que somar pontos. No momento, todas as equipes, tirando a Aparecidense, da zona de rebaixamento, tem 9 pontos. Então, pontuar fora de casa, serão 2 jogos na sequência, fora do seu torcedor. Pega agora o CSA, depois tem o São José no Rio Grande do Sul. Viagem longa, desgastante. O América precisa começar a fazer esses pontos, porque como falou o Pedro, a briga agora é contra o rebaixamento. E todo ponto vai ser muito, muito importante nessa campanha para o América. O torcedor não pode se iludir e vislumbrar o G8 no momento.
É o time fechar, concentrar e lutar contra essa maré de maus resultados para tentar sair dessa situação horrível. E é como o Pedro falou, o América passou 6 anos na Série D e tudo que o torcedor não quer é voltar tão rápido assim para ela. Até porque compromete o planejamento da SAF. Se o América tem um rebaixamento agora que é completamente imprevisto para a SAF, todo esse planejamento de investimentos, de recuperação da estrutura do clube, tudo isso vai por água abaixo. Então, o lado esportivo nesse momento vai falar muito mais alto, inclusive, do que o lado financeiro. É preciso ter esse cuidado, é preciso ter esse planejamento. Ontem, eu assisti, ontem ou foi sábado, Flávio, me ajuda, São José e Manaus. Foi ontem, né? Ontem. Um bom jogo, o Manaus jogando em casa, o São José conseguiu fazer o resultado, ou seja, esse jogo lá no Sul contra o São José é uma pedreira do tamanho do mundo. Foi 4-1 São José. Exatamente, para a equipe aí do Thiago Carvalho, vai ser muito duro. Esse jogo contra o CSA também é uma sequência duríssima, e aí completa isso pegando o Manaus em casa, lá no dia 9 de julho, um domingo. Ou seja, a vida do América não é fácil. E aí teve jogos que poderia ter aí aproveitado, como esse do Confiança. Não digo nada nem de um empate, tá? Não estou assim nem... Acho que o empate poderia ter sido celebrado. Agora, não pontuar é isso que tem comprometido aí o desempenho na tabela da equipe do Thiago. Acho que precisa pensar nessa luta contra o rebaixamento. Acho que o primeiro ponto, né? Muita gente fala, né? O primeiro ponto é assumir. Acho que já assumiu. A luta é contra o rebaixamento. A partir de agora... é pensar em pontuar. Qualquer empate, qualquer 1-0 é goleada a partir de agora. E vai ter que ser assim contra esses times dessa sequência, que é, como ressaltou aí Flávio, é duríssima a sequência, principalmente esse jogo no Sul contra o São José, em que deve pegar, gente, baixas temperaturas. A gente teve recentemente até um ciclone passando lá pelo Sul, né? Eu acho que... O mau tempo vai continuar. O mau tempo, olha, o tempo nublado que o Thiago colocou aí na matéria, tem até ciclone na previsão aí do clima-tempo, viu? Antes da gente ir ao intervalo, né, vamos falar aqui rapidinho da Série D. Teve uma rodada dupla, né? O Potiguar de Mossoró empatou com o Campinense em 0-0 e também empatou com o Souza por 1-1. E o Globo, né, perdeu para o Santa Cruz por 3-0 e também foi derrotado para o Nacional por 2-0. E nessa segunda-feira, né, inclusive, foi confirmada a saída do técnico André Caldas do comando da equipe. A situação do Globo também é complicadíssima aí na Série D, justamente, lanterna da Série D. Acho que a gente tem a tabela também. E com esses resultados, né, o Potiguar fica na 5ª colocação do grupo C. Chance de classificação. Isso. E o Globo está na lanterna do mesmo grupo. E os próximos confrontos são Potiguar de Mossoró e Pacajus em casa. E o Globo vai visitar o Iguatu. O Iguatu, desculpa, confundi. Bom, agora a gente vai ao intervalo, mas antes disso, tem o DFM de hoje que traz a narração dele, Flávio Samuel, do gol do Confiança. Quem sabe faz ao vivo, faça aí. Não, peraí, vai dar 2 jogos no final de semana, Pedro. Acelerando por ali, entrada de área, carregou, sobrou o Legueba, invadiu do lado canhoto de área, bateu Bruno! Voltou no Legueba, de novo do lado canhoto, bateu, vai entrando! Balançou pro Confiança! Gol! Do Confiança! A camisa número 11, chutou na primeira, o Bruno defendeu, voltou para ele, viu o espaço, bateu cruzado e a bola foi morrer no fundo do barbante americano. Vibra, comemora o torcedor proletário, porque agora na Arena das Dunas, o Confiança tem um gol do Negueba. O intervalo foi bem rapidinho, a gente já tá de volta e agora vamos falar sobre a ABC, né? Que tá aí sossegado há umas 2 semanas devido à data FIFA. E o lateral alemão falou um pouquinho sobre essa pausa nos jogos. Cruciais, eu acho que para toda uma equipe, para todo um trabalho, tanto da comissão quanto o nosso, né? Jogadores que saíram, jogadores novos que estão chegando, então é importante para entrosar a equipe, para pegar um pouquinho mais de força. Foi até importante essa parada, vendo um momento bom,
né, no momento de crise, onde a gente pode trabalhar esses 15 dias, essas folgas de jogos para a equipe se fortalecer dentro de campo, no conjunto, digamos assim, para que a gente possa voltar mais forte. Então, acho que foram cruciais. Agradecer a Deus que teve essa pausa, que tem tempo para o professor trabalhar as peças que estão voltando de contusão, as peças que chegaram contratado. E é isso, a gente focar ao máximo nesse período aí para que a gente possa se reerguer e voltar forte, para que a gente possa se recuperar no campeonato e na competição. Tá aí a fala do Alemão e como ele bem pontuou, agradecer por essa pausa, porque o ABC também não vinha num bom momento, né? Não. Péssimo, né, Pedro? Não, muito mal o momento e colecionando derrotas nessa Série B. Acho que a pausa veio realmente num momento ideal para recuperar principalmente os atletas. A gente lembra, o ABC chegou a ter aí 14 atletas no DM, né, no departamento médico. É muita coisa, é muito difícil qualquer treinador no mundo fazer um bom trabalho com esse nível de desfalque, né? Houve uma mudança no comando técnico, mas desse jeito aí era muito difícil. Então, essa recuperação, a volta de atletas como o próprio Alemão, a gente lembra, o ABC estava jogando nas últimas rodadas sem laterais de ofício, né? O Alan estava tendo que ali improvisar uma linha com 4 zagueiros e mesmo assim, por exemplo, o Jonathan acabou saindo machucado de algumas partidas, foi mais um desfalque. Muito, muito difícil a vida do treinador do ABC. Então, essa pausa serve para recuperar esse pessoal e para quem ele já pode estar trabalhando no dia a dia, consegue trabalhar assim ideias, né, dele de futebol, ideias de jogo, organização tática, pelo menos é o que a gente espera assistir o ABC nessa volta. Um ABC mais organizado. Realmente o nível do elenco me parece um nível para competir realmente na parte de baixo da tabela, mas não é um elenco para rebaixamento. Eu acho que a grande preocupação, o grande estranhamento que estava causando aí essa campanha do ABC é justamente esse. O ABC não tem um time para cair, é para lutar na parte de baixo da tabela sim, mas não para cair, não para ser o lanterna absoluto e convicto da competição como foi desde a primeira rodada. Então, acho que isso, nesses próximos dias, né, com essa pausa, pelo menos é o que eu espero. Espero ver um ABC mais organizado. A fase não é ruim e aí tem a coisa da confiança também, é difícil readquirir isso, mas o que a gente espera ver é pelo menos um ABC mais organizado. E do ponto de vista de recuperação de atletas, também é um período que me parece muito bom. Fica a expectativa, lógico, pela próxima partida. Até porque, Lúcia, tem reforço. Eu vou deixar que o repórter do ABC dê a notícia, mas tem reforço. Chegou gente nova, não é? Chegou, o ABC anunciou agora, durante o programa. Evandro. Eu só não digo o nome do time, que é lá da Sérvia. Tu arrisca, Pedro? Pronto, é Sérvia. É da Sérvia. Da Sérvia, da primeira divisão. O Evandro estava olhando aqui rapidinho a ficha dele. No Brasil só jogou na base do Curitiba, passou rapidinho no Red Bull Brasil, mas o ABC tentando se reforçar, porque o elenco, como o Pedro falou, é para lutar pela permanência. Só que como tinha muitos desfalques no início da temporada, surpreendeu o ABC que não conseguiu jogar, não conseguiu se desenvolver até agora na Série B, jogando muito mal, resultados péssimos, e trouxe o Alisson, a gente foi até comentário aqui na última semana, para trazer até um pouco mais de identidade, estava faltando isso. O Alisson é um ídolo, ele é um cara que além de ser ídolo, é um cara que ele é decisivo demais com a camisa do ABC. Pode pegar acessos do ABC, títulos, tudo isso, o Alisson tem participação muito grande. E no momento em que está tudo dando errado, ter um cara que sabe o caminho certo das coisas é muito importante. O Alisson vem para ser titular? Não, mas é algo para ajudar, é algo para ter um momento de melhora. E é isso que o ABC vai tentar conquistar na sequência, que é complicada. Pega o Mirassol, que está muito bem, subiu junto ao ABC ano passado da Série A, da Série C para a Série B. Mas a verdade é que o Mirassol hoje é um time bem mais competitivo do que o Alvinegro. Eu acho que é preciso. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa contratação do Alisson. Eu acho que é preciso que a gente realmente respeite idolatrias. Eu acho que o grande erro do Fernando Marchiori à frente do ABC talvez tenha sido se desfazer do Alisson como ele se desfez. Eu entendo que talvez fisicamente ele não rendesse como o treinador esperava, mas eu acho que a forma como o Alisson acabou ali dispensado, para um cara que é ídolo, para um cara que é tão identificado com o clube quanto é o Alisson, acho que foi
no mínimo equivocada, né? Então acho que a volta do Alisson, se ele entender, e me parece que ele foi durante toda a carreira um cara de grupo que não causou problemas por conta de titularidade, se ele entender essa condição dele de ser um cara para ajudar no segundo tempo, de ser um cara que vai compor esse elenco e que vai principalmente contribuir animicamente, né, para o bem do elenco, acho que tem muito a contribuir sim, tem muito a entregar e tem uma técnica realmente muito apurada que pode fazer diferença num jogo, na parte final de um jogo. Acho que é um retorno que pode render bons frutos para o ABC, mas aí sai um pouco do lado lúdico do futebol e vamos para o lado da análise. Realmente, do jeito como ele chega hoje, depois de 8 meses de inatividade, com 34 anos de idade, eu acho que ele não tem condição realmente de figurar entre os titulares. Mas sim, principalmente jogando dentro do Frasqueirão, com o apoio do torcedor, acho que ele tem muito a contribuir, principalmente no lado de ânimo para esse time que está tão sofrido na Série B, né? Pois é, a gente vai ver agora a tabela, inclusive, da Série B. A situação tá também difícil na ABC aí, na 20ª colocação, com somente 6 pontos, enquanto o Mirassol, que é o próximo adversário do Alvinegro, tá lá na 5ª colocação com 22 pontos. E eu já quero saber de vocês os palpites para essa partida, né? Mirassol e ABC no domingo, às 11 horas. 11 horas da manhã. Palpites, vamos lá. 1-0 Mirassol. Se a matéria desse jogo não for de café da manhã, eu não converso mais com a produção desse programa. Tem mas que ser. Fora de casa. Mas faz. Tem que fazer um café da manhã para assistir o jogo. Então tá bom, Jogo né? às 11 horas da manhã é muito bom. A transmissão vai ser um café da manhã. O que é que vocês acham aí? Eu concordo. Olha, Marcos Vinícius vai acusar todos vocês de plágio, tá? Porque foi ele que deu a ideia, né, no grupo. É verdade. Enfim, prosseguido, né? Mas eu acho que é um jogo muito, muito difícil pro ABC sonhar com um bom resultado lá. Um ótimo resultado dentro das circunstâncias e do contexto seria um empate. Mas acho que dá a vitória do Mirassol. ABC e Atlético Goianiense, né, na quarta-feira, às 7 da noite. Frasqueirão esse jogo, né? Isso, é em casa. Empate? Um ABC, um Atlético? Quem sabe jogo duro também, Eu que te sequência pergunto, complicada. né? Empate. Vamos de empate. Tava em cima do muro, mas vou de empate. Tá tão boazinho você hoje. Eu vou falar rápido, então, sem enrolar muito, né? Porque eu não quero tomar uma dessa também. 1-1 também, eu vou aqui igual o Flávio. CSA e América. Flávio Samuel. É complicado, viu, Lúcia? Na quarta-feira também, né? Essa partida lá no Rei Pelé às 8 da noite. Eu vou apostar no Thiago Carvalho, viu, Thiago? Vamos fazer as pazes. 1-0 pro América fora de casa para pegar esses 3 pontos que perdeu na Arena das Zonas. Será a volta do sol? Quem no sabe? time rubro? Vão daqui a Alagoas ouvindo Vitor Clay, né? O sol. Sim, bem nesse sentido. Bom, todos os detalhes desses confrontos a gente vai acompanhar aí durante a semana no Boletim de terça a sexta, às 5 da tarde, ao vivo aqui na TV Universitária. Muito bem, olha aí. Bom, acredito que a gente vai ficando por aqui, né? Minha produtora Cecília Batalha, ela não me confirmou, mas sim, acabou de mandar um legal, tá fazendo né? um sinal ali. Ela veio de meio ambiente hoje, você viu? Fantasiada de meio ambiente. Bem sustentável, Semana né? aí do meio ambiente, ela que tá promovendo aí. Muito legal, parabéns pela ação, viu, Cecília Batalha? É isso, então a gente vai ficando por aqui. Sim. Muito obrigada, Pedro e Flávio, pela companhia. Valeu, Lúcia. Até a próxima, 8 horas da noite, tem Universidade do Esporte lá na telinha da TVU, viu, minha gente? É isso, valeu, Pedro, valeu, Lúcia. E amanhã começa o Boletim Esportivo da semana aqui também na TV Universitária, a partir das 5 horas da tarde. Pois essa semana tem a gente de novo, né? Só adiantando. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau!